sejam bem-vindos ao Filho da Arte. Eu sou a Bárbara Rodrigues e vamos dar início já começando com as medições da nossa lareira. Então não pula esse início que eu vou medir com vocês cada pedacinho para que vocês consigam ter uma ideia da dimensão que a minha teve. Mas não se esqueça de que você tem que medir o local onde você vai colocar a sua para que as medidas sirvam para sua casa. Tá bem? Tudo bem. Não se esquece de deixar o seu joinha logo aqui no início do vídeo, que me ajuda muito, principalmente ao YouTube entender que mais pessoas podem querer assistir, que isso é algo que as pessoas se interessam, tá bem? Compartilhar se você conhece alguém que quer ter uma lareira em casa, ou compartilhar com quem quer que te ajude nesse projeto, não é mesmo? Me marcar no Instagram se você fizer também. Vamos começar então com as medidas da nossa chaminé, que ficou exatamente, contando com a lateral dos tijolinhos, ficou 28 por 24,5. Aqui na nossa parte da frente da nossa lareira, ela ficou com 1,8 e nossa 57,5. Essa lateralzinha aqui, ela ficou com 5,5 centímetros por 5,5 também. A altura da nossa lareira ficou com 1 metro. Gente, 1 metro bem certinho. Ficou com 1 metro de altura. E só pra vocês, por título de curiosidade, porque tipo, não faz a diferença, você tem que ver o tamanho da sua. Mas a minha chaminé, ela tem 1,72 m até essa partezinha aqui. Tem 1,72 m, tá? Mas você tem que medir o tamanho do teu teto, que o teto aqui é muito alto. Então por isso que ficou 1,72 m. Essa parte de cá, então a gente tem 1,02 m. Aqui nós temos 90 centímetros, 1,02 m, 90 centímetros, 10 centímetros e meio. Nessa tem 10 centímetros e meio. Nessa tem 11 centímetros. E aqui embaixo nós temos 83,5. Vindo para os degraus nós temos 1,04 m. E este aqui 1,7. 1,7, 1,4, 64 centímetros de altura, esse daqui, então provavelmente aqui também vai ter 64 de altura, tem 64 de altura. Esses degrauzinhos de baixo da lareira, ela tem 5,5, vocês estão vendo que estão um pedacinho branquinho, eu já tenho que repintar, porque o povo fica batendo nela, esbarrando nela, e pro povo eu quero ver o Bernardo. Essa lateral eu já medi pra vocês, a lateral de cá, 55 centímetros. Aqui 8 centímetros, o nosso buraquinho ele tem 45 centímetros, 24 centímetros e meio quase, em algumas partes 24. Aqui na lateral desses nós temos 46 centímetros e desse nós temos 40 centímetros. Eu sei que são muitas medidas, mas o passo a passo que eu crio, ele é feito para você conseguir adaptar para as medidas da sua casa, da lareira que você for fazer. Por isso que eu mostro sempre todo o passo a passo. Eu não mostro peças cortadas daquele tamanho já pronto. Vocês veem que eu vou adaptando, fazendo do jeito que tá dando na telha. Essa partezinha aqui com a madeira, tirando esse de cima, que esse de cima é bem pequenininho, ela ficou com 2 centímetros. 2 centímetros que eu coloquei bastante papelão e aí a madeirinha pequena por cima, ficou com um total de 2 centímetros, caso vocês tenham alguma dúvida. E aqui esse tamanhozinho, 5 centímetros e meio. Se eu tiver esquecido alguma medida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bem? Deixa eu ver a distância que tem daqui desse, 7 centímetros e meio, 4 centímetros. Logo no início, eu já começo mostrando para vocês exatamente por onde eu comecei no projeto. E eu comecei já fazendo os tijolinhos, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tenho todo esse processo mostrando para vocês no outro vídeo da lareira, mas para lembrar, é a mesma medida, 21 por 5, tá bem? Então você vai fazer vários tijolinhos, podem fazer muitos tijolinhos. Eu não contei a quantidade que eu fiz, porém eu fiz uma quantidade muito grande que eu vou mostrar para vocês aí depois como ficou. Eu utilizei as caixas, as laterais das caixas, como elas já eram praticamente do tamanho desses 21 centímetros, foi o que eu usei essas laterais para poder criar esses tijolinhos para
ficar ali na lareira. Se o seu papelão for um papelão muito fino, e aí eu tô mostrando pra vocês que quando o meu estilete quebra, é só você quebrar aquela pontinha que a próxima vai estar afiada. Mas se o seu papelão for muito, muito fino, você pode cortar, você vai ter que fazer o dobro de tijolinhos para colocar um em cima do outro e ele ficar um pouco mais grosso. Mas se ele já for grosso como o meu, que não é nem daquele super papelão mais grosso, mas é um papelão de tamanho normal, não precisa, você pode fazer o tijolinho sem precisar colocar um no outro. Aí eu tô marcando o papelão, eu fiz primeiro essa lateral dele de 21 centímetros, depois eu marquei com um lápis de 5 em 5 centímetros para depois só vir cortando. É assim que é o meu processo de corte de todos eles e eu faço isso por etapas, ou seja, eu corto primeiro até eu não aguentar mais os tijolinhos e aí depois eu venho passando a fita crepe em cada um deles, assim como eu mostrei para vocês também no processo da outra lareira, que é sempre a mesma. Você vai precisar de muito papelão para esse projeto, então se você quer fazer a sua lareira, já começa a juntar esse papelão, porque olha aí como vocês estão vendo a quantidade de tijolinhos que eu fiz, e para vocês terem uma ideia da quantidade de tijolinhos que dá uma caixa, eu peguei essa parte aí para vocês verem, essa é a caixa, e eu arranco todas essas laterais, são essas as laterais que eu utilizo para poder fazer, que elas já têm praticamente 21 centímetros, então isso facilita muito para mim na hora de produzir. Até mesmo esses pedaços pequenos, eles são quase 21 por 21, eles são um pouquinho maior que isso, então já me ajuda. Essa parte eu não utilizo, essa parte eu guardo de todas as caixas, tá bem? Porque eu vou precisar de pedaços grandes de caixas para a lareira em si, então não faz sentido eu estar lá utilizando essa se depois eu vou estar tendo que desfazer outras caixas. Então, essa quantidade aí que eu mostrei para vocês, tá essa quantidade de tijolinhos. Então, você vai precisar de umas boas, muitas caixas, mas já vai juntando desde já. O diferente da outra vez que eu passei a fita crepe por todos os tijolinhos, por todos os lados dele, eu não estou fazendo isso neste tijolinho, porque nós vamos passar massa corrida ou argamassa, eu sempre me confundo, aquela que parece gesso, na lareira, então ela vai tampar essa parte marrom, não vai ter nenhum problema, vai tampar a textura. Eu passo só naquilo em que vai aparecer e para poder dar uma maior estética, melhor. É só pra estética, gente, que eu tô passando esse negócio aí, porque se você não tiver saco para fazer, ninguém vai perceber, na hora de você passar massa corrida, vai tampar boa parte disso, então não vai dar nem pra ver, tá bem? Eu passei em algumas também na parte de cima, de baixo. Eu não fiz só como estão essas daí, tá vendo? Estão só nas laterais. Boa parte delas eu fiz em cima e embaixo também, tá bem? Aí o nosso lindo amigo estilete que nós vamos utilizar para desfazer mais algumas caixas, que aí eu comecei com a montagem da minha lareira. Um ponto muito importante para você saber nesse momento que você está fazendo a montagem da sua lareira é que você tem que ver o espaço que você tem e a base dela, o tamanho que vai ser. Bom, eu sou uma anta, todos já sabemos disso, então eu pensei que a base seria no tamanho que eu vi lá, falei, faria essa base desse tamanho, não, a anta não deu certo, eu tive que aumentar a base depois de eu ter feito. É bom para vocês verem que dá para sim, para poder arrumar esse tipo de coisa no projeto, você não precisa começar do zero, você não precisa voltar tudo que você já fez para começar a fazer tudo de novo só porque você errou uma medida, tá bem? Eu tô usando esses tijolinhos como base porque eu decidi fazer essa lareira com muito mais profundidades, camadas, chama o que você quiser. Eu decidi colocar muito mais detalhes nela. E um desses detalhes vão ser que ela vai ter dois rodapés, como se fosse, ela vai ter um degrau, né? Dois degrauzinhos ali antes de chegar na parte da lareira. Você pode fazer essa parte reta, não precisa fazer como eu tô fazendo, mas para fins de que, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você quer fazer essa mesma lareira que a minha, é assim que eu fiz. Eu usei esse tijolinho e aí eu fiz lá, como eu tô mostrando para vocês, essas tiras que vão ser tanto os laterais quanto a frente, que vai ser a primeira tira. Ela é, sei lá, um pouquinho maior do que o tijolinho, ela é tipo meio centímetro, 1 centímetro maior, ao invés de ser 5, ela é tipo 6, por aí. Então, eu fiz ela, depois eu vou sempre estar emendando, gente, sempre emenda papelão no papelão, papelão no papelão, papelão no papelão. Por quê? Quanto mais camadas de papelão ficarem por baixo, quanto mais sustentabilidade tiver a sua lareira, mais tempo ela vai durar, menos perigo ela tem de entortar, de empenar, de ter... Então, tipo,
utilize bastante camadas, não economize no papelão e não economize no papelão de qualidade. Vai em lugares em que tem papelões bons, não utiliza papelão amassado, seja chata como eu sou aqui em casa com os meus papelões. Cuide deles, porque eles valem ouro pra gente. Eu gosto de artesanato, não é mesmo? Não temos dinheiro, queremos ser ricas. É a vida. E aí eu tô colocando essa medida, mostrando pra vocês como eu fiz ali, tava pensando na minha cabeça o tamanho que ela ia ser, o tamanho que ela ficaria. Aí no começo do vídeo eu já mostrei pra vocês a medida com vocês dela todinha, então essas medidas vocês já sabem. As medidas que vão passar aqui ao longo do vídeo, elas são medidas da minha lareira. Algumas dessas medidas foram mudando ao longo do tempo, eu mostrei algumas pra vocês, mas nem todas continuaram sendo do mesmo jeito que eu coloquei, porque como eu falei pra vocês, eu voltei atrás, eu alterei um tamanho, então... Por isso que eu fiz nesse início essa medição com vocês de como que ela ficou no fim das contas. Aí eu ainda tô trabalhando nessa primeira parte, nesse primeiro degrau e mostrando para vocês que você tem que fazer uma sustentabilidade muito boa, ou seja, tenha várias camadinhas ali de papelão, uma grudadinha na outra e a criança pulando os papelões, feito louca. E aí depois eu mudei o ângulo, porque só depois que eu fui ver que tinha uma criança, né? Pula pra lá, pula pra cá. Mas aí eu tô mostrando pra vocês. Ao início, tá vendo como, tipo, eu fiz essa medida e eu imaginei que a lareira fosse ficar fina, assim. A lareira em si ficou. Mas eu me esqueci que essa parte de baixo, ela tem que ser bem maior, ela tem que ser bem maior do que a sua lareira em si, do que aquela parte em que vai a madeira. Não coloca fogo na madeira, pelo amor de Deus, eu não preciso nem dizer. Vocês não tem que ficar enfiando aquecedor lá dentro. Ela é uma lareira, ela é só estética, né? Estética, só pra gente tirar umas fotos e as pessoas pensarem que a gente tem dinheiros, tá bem? Então, temos aí essa parte, tem uma boa sustentabilidade, tem que ter bastante papelão bom. Tô mostrando pra vocês como eu faço essas emendas, tá bem? E você coloca esse papelãozinho grosso, depois a gente vai unir ele e fazer esse primeiro arco de baixo. Não se esquece de... Meu Deus, hoje minha dicção tá maravilhosa. Não se esquece de deixar seu like agora no começo do vídeo. Então já passou bastante tempo do começo do vídeo, mas já deixa seu like. Se inscreve se você não é inscrito, para que eu consiga fazer mais projetos. Seja um apoiador do canal, eu ainda tô planejando colocar aí apoiadores. Então, se você tá vindo do futuro e já tem como ser membro, ser um apoiador do canal, me ajuda muito a estar sempre trazendo coisas novas para vocês. Mesmo que seja com um pouco, para mim, esse pouco faz muita diferença para que eu possa trabalhar só com o Filha da Arte, que é o que eu desejo. Me siga também no Instagram, porque no Instagram eu mostro também boa parte do que está acontecendo. Vocês veem antes dos vídeos virem para cá, vocês veem compras, vocês veem meu dia a dia aqui em Portugal. Então, não se esquece também de me seguir no Instagram para acompanhar a minha vida. Aí eu tô mostrando para vocês. Ele ficou com basicamente... Esse é o que vai ficar por cima. Ele ficou na faixa de 5 centímetros. Tá vendo que tem um degrauzinho ali atrás? Esse degrauzinho de trás, eu vou precisar colocar esse degrauzinho de trás. Eu tô mostrando esses números que eu tô mostrando, não esquece, tá bem, gente? É eu falando pra mim mesma e no final das contas eu tô aqui dizendo outra coisa. Vocês estão entendendo? Não, mas vai entender. Tá. Vai ser um degrau. Tá vendo que ele tem 5,5 centímetros, como eu falei pra vocês? Esse degrau de trás, por que não tá tudo retinho? Porque eu vou colocar um outro desse mesmo tamanho, de 5,5 centímetros a 6 centímetros, encaixado nessa parte de trás que eu deixei faltando, o papelãozinho que eu deixei faltando. Vocês já vão entender, vocês já vão ver aí como que vai ficar este degrauzinho, tá bem? Porque assim eu consigo economizar um pouco de papelão. Eu poderia colocar um papelão maior e fazer essa parte já reta de uma vez? Poderia. Só que eu estava assim, tentando gastar o mínimo possível de papelão. Então eu preferi fazer essa emenda, deixar esse degrau, colar nesse degrau ali atrás. E aí depois vir emendando com outras tiras de papelão para daí sim ficar reto e ficar do jeito que vocês estão vendo, um pequeno degrau, tá bem? Esse pequeno degrau vai fazer com que ela tenha um pouco mais de profundidade a lareira. Vai ficar exatamente assim e você vai fazer exatamente assim para as duas laterais também, tá bem? Tá vendo esse pedaço que eu deixei ali, que eu cortei no cantinho? É para encaixar nas laterais. Nas laterais eu também fiz. Tá vendo? Fiz um buraquinho, aquele buraquinho de lá eu fiz por causa do rodapé da minha parede, tá? Pra encaixar certinho na minha parede. E já o buraquinho de cá eu fiz pra poder encaixar no outro papelão. Quando tiver em pezinho, que eu estiver mostrando pra vocês o encaixe, vocês vão entender o porquê que eu cortei.
Eu vou cortar esse aí junto com vocês para vocês verem. Eu tiro um pouquinho, tiro uma linha reta dessa primeira camada, só para que consiga ter o encaixe. Ai, Bárbara, eu não consigo fazer esse encaixe. Ai, é muito difícil essa medida. Não tem problema. Então, você vai lá, só encaixa e se tiver, só cola nas laterais e se tiver que cortar alguma coisa, você corta depois de estar aí encaixado e colado. É só para ficar bem certinho, tá vendo? Nessa quina, o degrauzinho de baixo continuar maior e o degrauzinho de cima unir certinho um no outro. Por isso que tem que tirar essa parte do fundo ali desse papelão para que esse encaixe seja perfeito. Aí eu tô colando, tô unindo eles com cola quente. A cola quente eu sempre digo, sempre repito, para projetos como esse, utilize cola quente de qualidade. Não economize na sua cola quente, porque uma boa cola quente vai facilitar muito a sua vida e não vai fazer com que as coisas soltem, com que saiam. Apesar de ser papelão, é sempre bom você ter uma boa qualidade de cola quente e uma boa qualidade de fita crepe. Aí eu tô mostrando para vocês como que ficou dos dois lados, nas duas laterais. Depois eu passo um fio de cola quente ali por trás também para unir melhor. E teoricamente o que eu iria fazer vou mostrar para vocês para caso vocês queiram fazer. Eu ia colocar uma reta ali no fundo, uma trançada como se fosse um X, mais duas como se fosse um X. Então ia ficar uma vindo da quina, indo até a outra quina, uma vindo da quina até a outra quina, como eu tô mostrando pra vocês no vídeo, e uma vindo ali atrás reta. A de trás é reta, não precisa ter esse degrau. Só que, no final das contas, eu não fiz assim, e vocês vão ver como que eu acabei fazendo. Aí ali de trás ficou reta, só que tá vendo que ficou pequena. Ela ficou pequena. Então a Bárbara foi lá e arrebentou ela na cachucha e abriu. Então, tanto no tamanho quanto na largura, eu aumentei essa medida que eu tinha feito inicialmente, que eu pensei. Não tenha medo de voltar atrás nessas coisas, mas se você for um pouco menos lerdo do que eu e já souber onde você vai ficar, o tamanho que você quer, já inicie o projeto fazendo do tamanho certo, sem para você não precisar ter mais trabalho, porque isso me deu o dobro de trabalho. Essa emenda que apareceu em um segundo aí para vocês, me levou horas para poder fazer. Então, aí a emendazinha, e eu decidi também puxar, trazer ela mais para frente, então vou fazer mais uma emenda lá atrás. Aí na lateral eu tô mostrando pra vocês, no comprimento dela eu tô mostrando pra vocês, ela ficou lá por dentro com 1 metro bem certinho, indo lá do lado de dentro dela, e ficou com cerca de umas 3, 4 camadas de papelão pra ficar bem grosso, dando aquela sustentação. Olha aí como eu fiz, ao invés daquele fazer este X, eu coloquei várias tiras de papelão, 2, tá? E eu cortei meu dedo porque eu sou uma anta. Então eu coloquei várias tiras retas, porque eu tinha várias tiras pequenas de papelão bom, então eu preferi do que fazer aquela linha reta e eu ter que fazer muita emenda. E aí o tamanho que ficou com cerca de 50 centímetros, contando até lá embaixo, tá vendo até a segunda tira, ficou com cerca de 50 centímetros. E isso contando com o aumento que eu acredito que eu já vou fazer. E olha aí, já feito, né? Que foi, eu acabei aumentando aí 1 palmo a mais pro fundo, fiz dessa forma a emenda. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, se vocês já quiserem começar fazendo no tamanho certo, é muito mais fácil, né? Mas se não, vocês estão vendo que dá para sempre alterar no meio do caminho. Aí vindo por cima, eu tô vindo com papelão e todas as vezes que eu faço esse tipo de camada, eu faço 1, 2, 3 camadas. Nunca coloca o papelão do mesmo jeito que você colocou o primeiro. Se o primeiro papelão você colocou ele com a fibra dele, com aquelas linhas que tem no papelão, você colocou elas retas, né, na vertical, depois a camada de cima põe ela na horizontal, põe ela deitada. Faz sempre assim, porque essas tiras, quando elas estão sempre na mesma posição, sempre retinhas, por exemplo, você ainda assim pode conseguir dobrar esse papelão. Mas se você está sempre fazendo, desculpa, gente, trocando essas tiras, colocando umas na horizontal, outras na vertical, ou seja, umas para cima, outras ao contrário, de lado, vai fazer com que fique mais firme. Depois de você fazer quantas camadas você achar necessário, eu acho que eu devo ter feito umas 3, tá? Aí você passa aí com a fita crepe. Essa fita crepe é só para dar melhor sustentabilidade, não sustentabilidade em si, mas ali naquelas laterais para ficar um acabamento mais bonito e o papelão não ficar levantando, não ficar um lado
com o papelão mais alto, outro lado com o papelão mais baixo, porque não tá com cola, tá sem cola, eu sempre passo essa fita para poder unir tudo e deixar ele bem certinho. Me facilita muito também na hora de fazer a colagem dos tijolos, na hora de fazer a pintura, na hora de passar a massa corrida. Então, tudo que você puder fazer para conseguir facilitar a sua vida lá na frente no processo, faça. Pode ser que você fale assim, mas eu não preciso gastar tanta fita. Não, mas você vai ter que gastar mais tinta. Não, mas você vai ter que gastar mais massa corrida, porque essas quinas não vão ficar bonitas. Só de passar essa fita, a quina vai ficar muito mais bonita, você não vai se preocupar com ter que ficar utilizando nada a mais, te dando mais trabalho. Aí as laterais eu tinha esse papelão maiorzinho e um deles já tinha essa dobra, então me ajudou muito com que eu já colocasse ali e soubesse mais ou menos como eu queria fazer. E aí tudo que eu fiz foi deitar ele e começar a colocar mais camadas nele, tornar ele mais grosso. Lembra do que eu falei? O papelão, quanto mais grosso, mais firme vai ficar a sua lareira, mais sustentabilidade ela vai ter. Se você já estiver trabalhando com aqueles papelões super grossos, aqueles papelões de TV, aqueles papelões, sabe, que muito grossos, eles são ótimos, porque aquilo ali facilita muito a minha vida. Se você for no vídeo da lareira de quina, eu tinha desse papelão, e facilitou muito a minha vida na época, mas eu não tenho esse papelão hoje em dia, então por isso que eu tive que usar tantas camadas, gente. E porque eu não quero tirar essa lareira daqui. Essa lareira vai ficar aqui o ano inteiro, ela vai ficar aqui o tempo inteiro, então eu quero fazer algo duradouro. Aí eu tô mostrando pra vocês, esse planejamento todo eu tinha feito um pré-desenho, mais ou menos de como eu tava pensando nela, mas 90% foi tudo aí de última hora. E aí eu fiz a mesma coisa pro outro lado, que vai ficar de um lado, e do outro igualzinho, tenta fazer as medidas para ficar do mesmo tamanho, tá bem? E tudo que eu fiz foi fechar, fazer como se fosse um quadrado. Eu vou mostrar para vocês. Olha aí, tá vendo? Eu só coloquei um papelãozinho vindo por trás e outro vindo do lado para poder fechar nesse tamanhozinho mesmo. As medidas você já acompanhou no início do vídeo, então nesse tamanhozinho aí que eu tô mostrando mais ou menos para vocês, que tá tudo embaçado, não dá para ver nada, mas é isso aí. Eles têm que ficar do mesmo tamanho. E eu fiz mais ou menos esse quadradinho. Eu não mostrei essa emenda, eu acho que é porque eu levei muito tempo para poder conseguir pensar numa forma de manter esse negócio quieto. Então, no fim das contas, esse jeito que eu fiz de só colocar esse papelão ali atrás reto, deu super certo e ficou super firme. Só coloquei depois algumas camadas a mais de papelão, achei que ficou pouca, então depois eu só aumentei ali a grossura do papelão em si. Mas no mais, foi só isso o que eu fiz. Aí depois a gente já vai partir para a parte de montagem dela, onde ela tem que ficar. Você olha ali onde ela tem que ficar, mede, nunca se esqueça de estar medindo o tempo todo. Aí eu tô mostrando para vocês como que ficou mais ou menos essa colagem, tá vendo? É algo super simples, só coloquei um papelzinho reto e outro papelzinho de trás para segurar esse quadradinho, para ele não ficar se movendo, foi só por isso que eu coloquei, tá bem? E aí você coloca ela, mede ela certinha, vê se tá retinho ali onde eu mostrei. Por quê? Porque a gente vai colar agora, vai unir essas duas partes, então elas têm que estar perfeitamente da forma com a qual você quer elas depois na colagem final da lareira, para que depois você não tenha que desmontar isso, aumentar ela, diminuir, como eu tive que fazer com a parte de baixo, tá? Então foi super simples, peguei um pedaço de papelão que alcançava ali aquelas duas laterais, passei, coloquei de um lado do outro e segurei e esperei secar para poder ser essa primeira parte da colagem. Ó, depois eu vou fazer a abertura dela cortando. Então, se você quiser pegar, se você não tiver papelão grande, como eu tinha várias dessas folhas de papelão grande, que eu tampei todinha por baixo, se você tiver pequenas, pode colocar só nas laterais. Ao invés de você colocar essa inteira que eu tô colocando, pode deixar um buraco no meio, porque depois a gente vai cortar esse buraco do meio e vai fazer. Mas, se caso você queira fazer exatamente como eu tô fazendo, pode fazer, porque todo papelão que a gente utiliza, que a gente corta, a gente vai acabar reutilizando ele. Ele sempre vai servir para alguma coisa. Sempre guarde o papelão que você está utilizando, seja tamanho pequeno, seja tamanho grande, que a gente sempre usa para uma coisa ou outra, para uma emenda ou outra, tá bem? Aí eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás, só que a parte de trás, ao invés de ser um papelão inteiro, eu optei por fazer essa tira. Então, fui lá novamente, medi, vi como ia ficar certinho essa lareira e fiz essa emenda com várias tirinhas de papelão e colei ali. Por quê? Porque eu quero ter acesso à parte de trás dessa lareira. Eu vou mostrar pra vocês como o encaixe ficou depois, né? Quando eu for fazer o encaixe dessa parte de trás, que você viu que ficou solto.
porque eu quero ter acesso. Eu não sei se eu vou querer mudar futuramente, eu quero conseguir carregar essa lareira, eu quero conseguir ver essa parte de trás, arrumar uma coisa ou outra se precisar. Então, a forma que eu encontrei de fazer isso foi, ao invés de tampar essa parte de trás inteira agora, porque eu acho que me daria muito mais trabalho depois para acabamentos futuros, eu só coloquei essa tira para deixar mais firme. Essa é a parte que eu tô falando pra vocês, eu tô só marcando agora, mais ou menos, aonde vai ficar ali a minha portinha da minha lareira, onde a gente vai abrir. Então, se você tivesse só papelão nas duas lateralzinhas ali no canto, poderia ficar, não tinha problema. Se você não tivesse o papelão grande como o que eu coloquei ali, que é esse que eu tô riscando por cima, podia só ter colocado duas tiras, porque ia dar, tá bem? Não tem nenhum problema, não. Nesse momento eu tô só marcando, eu não chego a cortar, mas eu deixei essa parte pra vocês verem que eu tava marcando. E a gente começa a fazer a parte de cima. Essa parte de cima vai basicamente envolver muito papelão. Muitas camadas de papelão. Vocês já estão cansados, né? Ai, tá. Gente, eu espero que esse microfone esteja bom. Mas vocês já estão cansados de tanta camada de papelão, mas infelizmente o processo é esse. E para essa lareira eu escolhi deixar um pouco mais de todo esse meu processo criativo para vocês, de como eu faço, como funcionam as camadas, como funciona para sua lareira conseguir ter peso em cima dela, para sua lareira conseguir ser, sabe, ser um bom suporte, para ela ser praticamente um móvel mesmo na sua sala, sabe? Não ser funcional, não ser algo de papelão que se alguém esbarrar vai derrubar ela inteira. É muitas e muitas camadas de papelão, felizmente ou infelizmente, depende da quantidade de papelão que você tem em casa. Aí eu tô mostrando pra vocês que essa primeira tampa, primeira, tá? Sinto muito, mas é só a primeira. Ela tem mais ou menos 2 dedos, eu mostrei pra vocês a medida bonitinho no início do vídeo, mas ela tem mais ou menos aí 2 dedos de distância, tanto nas laterais quanto na frente, tá bem? E aí a gente vai fazer o quê? Fortificar isso aí e transformar ela em algo mais grosso, em algo mais firme. Se você tiver um papelão super grosso, agora é uma ótima hora de usá-lo, agora e depois por cima dela. Mas se você não tiver, é isso, você pega o papelão, pega várias tiras que você tiver, vai colocando essas tiras uma em cima da outra. Se a cola quente na sua região for muito mais cara do que a fita crepe, usa a fita crepe para poder fazer essas emendas. Se a fita crepe for muito mais cara que a cola quente, usa a cola quente. Olha aí a grossura que ficou. Eu fiz mais ou menos umas 3, 4 camadas, gente. Mais ou menos por aí. Faz conta se tiver 4 camadas. Olha eu mostrando ali, eu mesma respondendo para mim mesma. Então, ficou ali bonitinho. A gente vai subir com as laterais. Essa primeira lateral, eu tô fazendo ela super simples, que depois eu vou fazer o reforço. Então, eu tô só passando um pouquinho de papelão. Passando um pouquinho de cola quente na lateral, colando o papelão, fazendo isso ao redor de tudo. Mas é claro que só isso aí não vai te dar sustentabilidade. Por isso que depois você tem que vir com várias e várias e várias camadas de papelão. Eu já falei isso quantas vezes no vídeo? Não sei, mas é bom que você se lembre. E lembra também de não se esquecer de curtir esse vídeo se você já não curtiu, de deixar seu comentário se você tiver qualquer dúvida. Me seguir nas redes sociais. Novamente, eu tô chorando, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô só pedindo um seguidor. Então vai lá no meu Instagram, me segue no meu Instagram. Não esquece de mandar esse vídeo para outras pessoas também, para que outras pessoas também consigam fazer esse tipo de projeto em casa, para que outras pessoas também consigam ter acesso, porque a gente sabe que a gente tem que ter muito dinheiro para poder ter uma lareira dessa em casa. E eu não tenho dinheiro, mas eu tenho papelões e criatividade. Então, estou aí compartilhando com vocês que não tem dinheiros, mas tem, né, o tempo, a boa vontade e, tipo, a determinação de conseguir fazer um projeto tão grande, mas um projeto tão gostoso. Levou cerca de 2 semanas para fazer ele, mas porque eu fiz super tranquilo, fiz assistindo série, fiz assistindo The Big Bang Theory, então foi algo, tipo, muito no meu tempo, sabe? Então faça no seu tempo e faça com calma, com amor e carinho, sem se estressar. Essa parte aí de cima do segundo degrau que eu tô fazendo pra vocês, aí eu mostrei a sustentabilidade que ficou na parte de baixo, ficou uma sustentabilidade, quantas vezes eu já falei essa palavra? Muitas, mas ficou super firme, ficou ótimo. Pra mim, eu achei que ficou satisfatório e a de cima a gente vai fazendo no mesmo processo que essa de baixo, então não vou mostrar tanto, porque é basicamente a mesma coisa, tá bem? Essa aí de cima, ela vai ficar com um degrau, assim como a nossa lareira iniciou-se com um degrau lá embaixo, um degrauzinho pequeno, ela vai terminar com essas camadas cada vez se abrindo mais, e ela ficou assim. Eu fechei ela do lado e do outro,
assim como eu fiz com a de baixo, então por isso que eu acabei não mostrando o processo. E aí eu tô só mostrando pra vocês que se você quiser, por aí, já pegar um papelão grande e fazer desse papelão grande, colocar ai, como que chama? Aqueles papel contact, sabe? Ou então um papel de parede, alguma coisa em cima, e colocar ali por cima colado nesse papel, top da balada, ele já vai ser a sua parte de cima, tá bem? Se não, você vai fazer como eu fiz, que é comprar uma madeirinha, mas logo logo a gente já vê. Aí eu tô fazendo, eu já cortei, né? Eu não mostrei cortando, mas eu só cortei com estilete, gente, com x-ato, como eles chamam aqui. E aí eu tô fazendo essa lateral, eu medi ela tudo ali bonitinha pela portinha e tô fazendo essa lateralzinha. Você vai pegar um outro pedacinho de papelão, fazer até ficar da altura bem direitinho da outra, tem mais ou menos uns 2 dedos de largura, se o seu dedo for fino, se for grosso feito o meu é tipo 1,5, mas aí a gente vai fazer até ficar do tamanhozinho certo, depois pegar uma tira maior, de mais ou menos também 2 dedos, mais ou menos da mesma largura dessa que a gente cortou para poder ficar para frente. É só para dar uma profundidade. Novamente, é algo opcional, se você não quiser fazer. Porém, eu acho que fez muita diferença, né, no projeto. Você pode dizer que não tem problema, mas para mim, bom, eu levei tempo fazendo, então eu vou dizer que fez diferença. Mas aí você vai colocar isso ao redor de tudo, para que ela fique um pouquinho mais para fora do que só ficar essa portinha reta, só ficar essa parte reta. E para isso eu tô simplesmente passando essa fita crepe nela, passando a fita crepe ao redor dela. E depois eu vou colocar um papelãozinho ali, vocês vão ver, só para não ficar esse buraco, tá vendo esse buraco que fica quando você encaixa ela? Eu vou só colocar uma tira maior, mais ou menos uma tira do dobro do tamanho daquela primeira que a gente colocou. Olha aí, essa aí já tá com a tira de trás. E aí ficou com essa tira para ela ir até lá no fundo e não aparecer nenhum buraco. Para colar, eu tô passando a cola quente aí nas laterais e depois encaixando. Depois você pode passar mais cola quente nas laterais, e eu passo também um pouquinho de fita crepe para poder ajudar a segurar. Só que tanto a massa corrida quanto os tijolinhos que a gente vai colocar vai fazer com que fique mais firme, a tinta também ajuda, então não necessariamente ela vai sair ou vai ficar mal colada se você não passar tanta fita crepe quanto eu passo, sabe? Mas eu prefiro pecar pelo excesso de ter algo super firme, algo que não fique com um acabamento feio, do que às vezes terminar o projeto e ficar pensando, eu poderia ter passado uma fita crepe ali. Sempre tem uma coisa ou outra que eu sempre penso isso, então se você tá fazendo esse projeto pela primeira vez, não se cobra demais, sabe? Às vezes a gente se cobra muito e é com o tempo que a gente vai aprendendo, e mesmo eu que crio esses projetos enormes, eu cobro muito de mim mesma, tenho tentado diminuir isso cada vez mais, sabe? Mas é a vida, né? Aí pela parte de dentro, eu tô mostrando pra vocês aquilo que eu falei, o porquê que eu decidi não tampar isto. Porque eu fiz só um encaixe, eu fiz só esse pequeno encaixe. Eu peguei uma caixinha, peguei umas 2, 3 pedaços de caixinha, fiz só esse encaixe super feio, super mal feito, porque depois eu vou vir com um papel, que é um papelzinho, um rolo de papel de parede que a gente compra aqui, bem baratinho no chinês, preto, passar nesse negocinho todo ali por dentro e vai ficar perfeito. Desculpa, gente. Aí dei uma... Desculpa. É isso, faz parte. Aí eu tô colando os nossos tijolinhos. Dessa vez eu deixei um pouquinho mais da colagem dos tijolinhos pra você ver, porque essa lareira foi diferente da outra, que foram todas no mesmo patamar, os tijolinhos foram todos de um jeito só. Essa não, essa é diferente. Então essa eu começo pela parte da frente, para essa parte que tá mais pra frente de toda a lareira, coloco os tijolinhos em pé. Os tijolinhos assim na vertical. E aí, como vocês estão vendo, eu vou vendo essas partes que estão sobrando, que ficam pequenininhas, eu vou medindo ali na hora, cortando ali na hora mesmo, colando ali na hora. E enquanto isso eu coloquei uma série para assistir, eu tava assistindo The Big Bang Theory, e aí eu fiquei assistindo a série, então coloca uma série, uma música, a novela, qualquer coisa que tiver para você ir fazendo, para você ir se distraindo. E para que seja um projeto gostoso, uma coisa gostosa de estar trabalhando, que não seja nada muito cansativo também, tá bem? Essa lareira, por ela ter muita profundidade, eu decidi colocar os tijolinhos de forma diferente em cada uma das partes dela, para que, sei lá, ficasse com mais personalidade, com mais cara de tipo assim, nossa, olha lá, ela construiu a lareira. Então, nessa parte da lateral, eu tô colocando ele na horizontal, tô colocando ele deitadinho nas duas laterais. Na verdade,
em todas as laterais e na frente. Ele ficou com ele deitado. Ele só fica em pezinho nessa parte que é mais pra frente do projeto, que tá avantajada ali, que é essa parte que foi a primeira em que eu colei os tijolinhos. O restante é tudo deitadinho, o restante dessas laterais, assim, é tudo deitadinho. Você vai colocar eles assim como é colocado os tijolos em uma obra. Você coloca um e daí ali no meio você divide do jeito que você tá vendo aí, tá vendo? Você divide para um cantinho, para outro cantinho. Não tem problema se ficar um pouco torto, se ficar um pouco para lá, um pouco para cá. Ninguém vai reparar, ninguém vai ver isso. E, tipo, no final do projeto, essas pequenas coisas que às vezes a gente se cobra são as que mais dão dor de cabeça e ninguém nem vê. E olha aí como ele ficou já nas laterais, bem bonitinho, e com essa parte da frente. E depois eu já começo a colocar os tijolinhos. Esses são um pouco mais chatos, porque você vai ter que cortar praticamente todos eles, gente. Eles são praticamente todos sob medida, né? E você vai ter que colar de uma forma como se eles estivessem intercalados. O que eu escolhi fazer foi, tá vendo que tá faltando um espacinho ali, naquele segundo tijolinho que eu coloquei? Então eu coloquei como se aquilo ali fosse o término de um tijolo. Então aquela linhazinha, vai subir uma linhazinha de todos, terminando ali, para que também não fique tudo parecendo que o tijolo tá reto ali embaixo, para que fique parecendo que ele teve o mesmo trabalho que eu tive naquela lateral, eu tive aí também, apesar de que a gente sabe que, né, que eu tô cortando todos eles em cima da hora, então não foi montada essa lareira, né, não foi colocada tijolo por tijolo, mas quem sabe disso? Só você que tá assistindo. A pessoa vai na sua casa, você olha pra lareira e fala: a lareira de milhões, minha filha. Isso aqui são tijolos que eu mesma fiz e sequei ao sol. Tá entendendo? Quem vai dizer que não? Ninguém vai poder dizer que não. Vocês estão vendo a forma que eu coloquei à disposição de alguns desses tijolinhos? Esses que estão deitados, eles não estão com fita crepe por baixo. E esses que estão em pé, eles estão com fita crepe dos dois lados, os 4 lados dele, eles estão com fita crepe. Por que eu fiz isso? Eu só coloquei fita crepe do lado que eu ia ver. Então, esses lá em cima, que eu tô colocando agora, eles não têm fita crepe nem em cima nem embaixo, porque não vai dar pra ver. Então, isso me poupou fita crepe, porque fita crepe não é barato, né? Então, me poupou fita crepe. Você pode fazer isso também. Se você for optar por colocar fita crepe para ter um acabamento mais bonito, opte por pôr essa fita crepe, mas opte por colocar essa fita crepe só onde vai fazer a diferença ao seu olhar. Depois na pintura você vai ver melhor o que eu estou falando, porque na pintura vão ficar com os defeitos, tá bem? Ela vai ficar com alguns defeitos, mas são imperceptíveis. E olha aí como ficou a montagem de todos eles, tirando essa última camada que nós ainda vamos montar juntos, mas ele ficou todo assim, pequenininhos lá embaixo, deitadinhos, os do chão ficaram deitadinhos, os do chão, dessa parte do chão da lareira ficou deitadinho. E ficou assim, uma disposição super simples. E o de cima, só para poder diferenciar essa última camada, eu vou mostrar para vocês que eu fiz elas com eles deitados, com eles na horizontal, só para poder ficar sempre, só para ficar chata, sabe? Só para ficar sempre intercalado. Mas se você quiser colocar eles retos, à disposição que vocês quiserem colocar seus tijolinhos, eles são seus, a lareira de vocês podem colocar da forma que vocês quiserem. Olha aí a madeira que eu comprei, maravilhosa. Ai, meu Deus, você tem uma coisa aqui. Eu não me arrependo, foi de ter tido essa ideia. Quer dizer, eu não me arrependo de nenhuma das ideias, mas não importa. Essa daí foi, tipo, maravilhosa. Gente, essa madeirinha me custou, tipo, acho que 3 euros, 4 euros. E essa madeirinha, ela é muito fina, tá vendo? Claro que eu não vou usar uma madeira fina para o acabamento, porque a gente é rica, a gente usa madeira de lei. E aí, eu tô mostrando pra vocês essa parte de cima que tá em cima dessa madeirinha. É a parte da chaminé, que depois vai ter o mesmo acabamento dela, vai tá tudo com o mesmo acabamento, tá bem? Mas eu vou fazer a chaminé, o tamanho da chaminé vai ser o tamanho da sua chaminé, se você quiser chaminé. Se você não quiser, tá quase pronta já a sua lareira, tá bem? Mas, pra gente fingir que essa madeira é grossa, o que eu fiz foi, tá vendo esse monte aí de emenda? Tem umas 3, são papelões grossos. Então, se o seu for fino, você vai ter que fazer umas 4 camadas. O meu era grosso, mas tá vendo como tem tanto pedacinho de papelão? Eu peguei todos eles, fiz toda essa emenda e aí eu colei a madeirinha por cima como se a madeira fizesse parte de uma madeira grande. Tá dando pra me entender? Como se aquela madeirinha que eu comprei não fosse uma madeirinha, fosse uma madeira grossa, sabe? Caríssima, de lei, madeira fina. Você pode também simplesmente colar a madeira por cima daquela última que a gente já fez. Mas como nada na minha vida é simples, eu gosto de dificultar as coisas para mim e para você que tá aí assistindo e querendo fazer uma igual. Então,
simplesmente eu decidi fazer na madeira parecer que era uma madeira grossa, por isso que eu tive todo esse trabalho, para que ficasse um acabamento mais bonito e mais profundidade. E para poder cortar essa madeirinha, eu utilizei o estilete, sofrendo para um cacete, meu Deus do céu, que madeira difícil de cortar. Mas ficou aí, olha como fica bem mais bonitinha. Depois a gente vai colar, a gente vai colocar ela ali bonitinha, a gente vai prender a lateral para fazer parecer que é parte dela, tá bem? Mas até então tá tudo tranquilo. Nesse momento, eu cometi um pequeno erro que eu deixei no vídeo para que vocês saibam que não é para fazer isso e que erros acontecem, tá bom? Mas como é uma lareira feita de papelão com bastante cola quente, a gente consegue reverter. Essa parte que eu tô colando, eu tive que arrancar. Por quê? Porque quando eu fui fazer todo o acabamento de pintura, tava indo pintar a madeira, eu não conseguia fazer o acabamento, porque essa parte de cima tava ali, tava me atrapalhando, eu não conseguia fazer a medida das coisas, eu não conseguia fazer a medida da chaminé, porque eu ia encostar naquela madeira, então tava tipo assim, me atrapalhando. Então eu fiz todo esse trabalho de colagem, tá bem? Só que por causa da chaminé e da pintura eu tive que tirar. Se você, por um acaso, não for fazer com a chaminé, não necessariamente precisa você não colar ela agora, mas te ajuda se você for colar ela só depois. Essa parte de cima que eu tô fazendo é a mesma parte de cima que eu fiz na nossa lareira de quina. Porque vai que ela fica um pouco torta, fica um pouco pra frente, você coloca alguma coisa pra nada cair, eu faço sempre essa quininha, faço sempre essa lateral, com um papelãozinho super fino, super fácil. Passei fita crepe ao redor dele todo só pra facilitar. Passei também massa corrida ao redor dele, pintei ele direitinho, assim como eu pintei o restante. Tá bem? Só pra ele ter o mesmo tipo de acabamento. Aí eu tô medindo, vocês estão vendo eu medindo até onde vai o meu teto. Eu vou mostrar pelo lado de dentro depois como que ficou essa parte da chaminé. Mas eu não sei se foi uma cagada ou se eu posso chamar de experiência. Já sou uma pessoa experiente. Então ficou perfeito, gente. Ficou perfeito o tamanho dessa chaminé. Ficou, tipo, perfeita. E aí nós vamos colocar os tijolinhos, do mesmo jeito que a gente fez com o restante, a gente vai colocar com ela. E olha aí pela parte de dentro da chaminé, foi só uma grande bagunça de emenda de papelão, como é o projeto inteiro, né? E olha aí, já com tudo, tá redondinho ali em cima, porque o meu teto tem uma coisa na lateral lá em cima que é redondinha, então eu já fiz esse corte por causa do meu teto, por causa do acabamento que tem ali na lateral da minha parede pro teto, para poder encaixar direitinho. E olha ela aí, que linda, guapa, maravilhosa. Olha que lindeza, nem parece, ficou muito perfeito. Gente, pelo amor de Deus, olha isso, acredite nos seus sonhos. Aí a nossa massa corrida, ou é argamassa, vocês devem estar loucas se eu tô falando errado, acho que é massa corrida. Eu comecei a passar ela com espátula e percebi que eu estava perdendo meu tempo, e depois eu passei a passar ela com esse pincel grosso. Tem que ser esse pincel grosso mesmo, porque ele consegue pegar ela de dentro do pote, porque é grossa, né? É uma massa grossa, então ela consegue pegar ela melhor. Passa essa massa corrida em toda a lareira, também você vai passar em tudo. Você vai passar nos rejuntes, né, onde vai ser o rejunte. Só toma cuidado para não tampar, toma cuidado para você não passar grossa demais, por isso que é importante você passar com o pincel. Se tiver algum buraco no papelão, alguma coisa assim, e você não passou a fita crepe ao redor dele, é nesse momento que você vai estar podendo consertar, para não dar para perceber, é com essa corrida. A outra, eu não fiz com massa corrida, se você for no meu vídeo da lareira de quina, né, na lareira de canto, ela não tem massa corrida. Então, eu acabei por revestir todos os meus tijolos em fita crepe, ele inteiro, para ajudar na hora da pintura. E olha aí como ela tá com a massa corrida, fica bem bonitinha. Essa é ótima para quem quer ter lareira clara em casa, passar uma demão de massa corrida e aí passar a tinta branca, vai ficar muito perfeita. Ela vai ficar muito, muito perfeita. Eu que não gosto, eu gosto dela parecendo madeira mesmo, eu gosto dela parecendo mais escura, tá bem? Mas é preferência. Pinta da preferência sua, que você gostar mais. E na hora da tinta é o mesmo esquema da tinta da outra lareira. Eu tenho um pincel mais fino para poder passar nos rejuntes ali. E é tinta acrílica vermelha. Se você tiver tinta de pote já na cor, tinta acrílica da cor, daquelas que compra
na casa de tinta, pode passar, tá bem? Mas eu misturei vermelha, preta e marrom. Bastante da vermelha, bastante da marrom e um pouco da preta. Você vai mexer bastante até você ver ali se ela não tá mais tão avermelhada, se ela tá mais um marrom. Ela escurece, tá, gente? Então, na hora que você tá passando, ela vai parecer um pouco vermelha. Mas depois que ela oxidar, depois que ela secar, ela vai ficar um tom muito bonito, tá bem? Mas é importante você fazer uma grande quantidade de uma vez só, para caso você não for muito boa em ficar repetindo e fazer esse mesmo processo que eu faço, de estar sempre fazendo a tinta, faz ela bastante dela para que você consiga passar pelo menos em todo o rejunte de uma vez só. Aí eu coloquei mais um pouquinho da tinta preta. Todo o rejunte, tá bem? Passar em todo o rejunte. E só depois a gente vai vir com a buchinha. Eu vou mostrar depois pra vocês. Passando por cima de tudo, tá bem? Porque daí se ela ficar um pouco diferente, vai ser o rejunte da parte da frente. Não vai dar nem pra perceber. E aí, pra vocês verem como que eu tô fazendo, eu passo ele batendo. Tchuc-tchuc-tchuc é ótimo, né? Eu fazendo os efeitos sonoros do negócio. Mas eu passo ela basicamente batendo pra poder enfiar naqueles buraquinhos que ficam. A perfeição, ela tem que ser aos olhos. Então é nessa hora que eu falo pra vocês que fica de frente pra sua lareira e vê como você olha pra ela. Aquela parte de baixo do papelão em que você não vai enxergar, não precisa, ela tá perfeita, então não precisa gastar tinta. Se você quiser, vai lá, boa sorte. Mas se não, você vai ver aí, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês na lareira, na parte da chaminé, dá pra ver melhor, que se você olhar assim pra chaminé de cima, você tá vendo um monte de falha, olha lá, esse monte de falha. Só que essa parte vai ficar lá em cima, então é nesse ângulo que você vai ver essa chaminé. E nesse ângulo, tá perfeito, meu amigo. E se tá perfeito, é assim que vai ficar. E aí depois nós vamos para a parte final, depois que essa seca, nós vamos para... Você pode passar 2 demãos dessas se você quiser, mas eu acabei utilizando uma só, uma demão mais grossa. Teve um ou outro tijolinho que eu acabei tendo que colocar outra, porque às vezes estava no final da tinta e eu passava mais arrastando, não passava direito. Mas é só você vir com batidinhas. Por que eu não uso pincel? Porque eu não quero manchas da risco do pincel, sabe? Quando você passa o pincel, ele deixa aquele caminho que o pincel faz. Então, quando você dá essas batidinhas com a bucha, ele deixa uma textura diferente na pintura e fica mais, pra mim, fica mais bonito. Mas, novamente, faça do jeito que você achar melhor. Se você já conseguir comprar a tinta acrílica, o galão de tinta acrílica, vai facilitar a sua vida. Se não, compra essa tinta mesmo que eu comprei no chinês aqui. Foi super baratinha, como vocês puderam perceber, então ajudou a economizar. Olha aí, esse é o ângulo que vai ser visto, o outro não vai ser visto, então não precisa ser perfeito, eu não preciso ficar gastando minha tinta e nem meu tempo fazendo esses pequenos detalhes que não vão ser vistos, gente. E olha aí como ela ficou linda. Ai, ela ficou tão linda nessa cor, eu sou completamente apaixonada por essa cor. E olha aí mostrando pra vocês como que eu fiz, eu coloquei só esse papel contact, que chama aí? Aqui é um papel, aqui parece o papel contact, mas aqui é um papel de parede que eles falam, né? Mas é um papel de parede bem baratinho, vem um rolo bem baratinho. E aí eu só coloquei ele ali, igual ao meu nariz, como vocês puderam perceber. E nas laterais, embaixo, só para não aparecer, para poder ficar escuro. Porque como isso vai ficar encostado na parede, não dá nem para ver, só que é só para ficar escuro, tá bem? Uma cliente minha... Vocês não sabem, eu também sou manicure aqui. Então, uma cliente minha me deu madeiras lindas que estão ali perfeitas na minha lareira. Por cima dela, eu decidi colocar um verniz fosco, mate, tá bem? Um verniz sem cor, mate, só para dar acabamento. E como eu gosto de dificultar a minha vida, eu decidi fazer essa partezinha aí que vai ficar de encaixe. E vocês já estão vendo que tá sem a madeira de cima. Eu arranquei aquele negócio, né? Tá vendo? Pois é, arranquei. E aí, tá vendo, eu fiz esse encaixezinho aí, só mesmo pra estética e pra que não ficasse caindo, assim, a minha chaminé. Então, achei que ficou um acabamento muito bonitinho. Aí eu levei ela lá pra varanda pra poder passar esse verniz. Leva pra varanda, pra sua varanda pra passar o verniz, tá bem? Não passa esse verniz dentro de casa. Se você estiver dentro de casa, passa o de pincel, então. E olha aí, depois de pintado, nesse daí eu não coloquei tijolinho, não coloquei nada, eu quis deixar ele liso. Achei que ficou muito bonitinho. E ainda já vamos para a parte que eu mais adoro. Que é eu colando a caganeira que eu fiz de volta, né? Porque como eu tinha arrancado, aí eu tô só colando de volta aquela parte que eu falei pra vocês que eu colei, mas tive que arrancar. E agora eu recolocando ela. E vocês podem ver
até mesmo por esse ângulo do vídeo, como dá pra ver as frestas brancas ali naquela chaminé, mas como isso vai ficar lá pra cima, não vai dar pra enxergar quando você tá de frente pra lareira, assim, olhando a lareira pronta, não dá pra ver esses detalhes, não precisa se preocupar em gastar material com eles. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos do canal, nós temos muitas decorações, muitas coisas. Se quiser dar uma olhada, deixar seu carinho, seu comentário, eu vou amar, vou adorar. Aí eu tô encaixando ela no lugar mais ou menos onde eu quero que ela fique. Só mais ou menos, porque antes de encaixar essa lateralzinha que eu tô colocando aí pra vocês, eu preciso ver aonde ela vai ficar bonitinho. Eu coloquei, antes de colar isso daí, eu coloquei a chaminé pra ver se ia caber certinho. Depois que eu vi que tava ok, tirei a chaminé e tô colando essa lateral com a cola quente mesmo, tá bem? Mesmo só pra poder ficar esse acabamento bem bonitinho. E ai, ficou tão bonitinho, ficou bonitinho. Ai, gente, diz que ficou bonitinho, fala sério. E aí depois eu estou lá com muito cuidado, porque, gente, é tanto papelão que ficou pesada essas coisas, sabe? Ela ficou mesmo pesada. Então eu tô aí erguendo a chaminé e colocando ela no lugar onde eu quero. Não se esqueça de cada uma dessas etapas, quando você está fazendo, colocando as coisas no meio, onde quer que você fique, onde você quer que fique, meça com uma fita, com uma régua, de um lado e do outro, para que fique simétrico. Porque uma vez que você cola, você arrancar essas coisas dá muito trabalho. E aí quando você arreda, aquele lugar que você arrancou já não fica bonito. Então, tenha sempre plena certeza de onde ele vai ficar, do encaixe, se tá tudo certinho. Tá bonitinho. E olha aí eu medindo, colocando a reguinha, indo de um lado, indo de outro, pra poder medir, pra ver se tá no centro, pra ver se tá bem certinho. Depois eu puxo ela de volta pra poder fazer meio que mais uma, o quê? Uma emenda, uma gambiarra ali atrás, pra ficar seguro. Finalmente, né, a gente vai fixar a nossa chaminé na nosta. Gente, hoje não... Olha, também, né, 40 minutos já de vídeo, eu tô cansada. Tipo, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Então tá aí, tô colocando pedacinhos de papelão, lembra os pedacinhos que eu falei, guarda, que a gente vai utilizar? Pois é, falei. Tô simplesmente indo lá com a cola quente, já vou mostrar pra vocês como ficou, só fazendo várias emendas aí com papelão, tá vendo? E eu utilizei alguns dos últimos tijolinhos que tinham sobrado para poder fazer emendas também, para poder deixar mais firme, colar na tábua, colar também essas laterais com a cola quente, os cantinhos, tanto de um lado quanto do outro. Colocar a cola quente por dentro para não dar para ver, né? Se você colocar ela ali por fora, vai dar para ver. Então, tenta fazer isso tudo o mais escondido possível. E aí eu empurrando ela para trás, no lugar onde ela vai ficar linda e bela. Eu espero que durante muitos anos, porque eu não estou afim de fazer outro projeto de lareira tão cedo. Este foi um grande projeto, então deixa aí seu apoio, seu carinho, que eu agradeço demais. Nós já somos 60 mil malucos que amam artesanato, que amam isso daí, gente. Isso daí é a minha maior gratificação, conseguir trazer isso pra vocês, ensinar pra vocês, conseguir passar tudo aquilo maluco que passa na minha cabeça pra vocês conseguirem reproduzir em casa. E pra vocês verem, não dá pra ver aquelas manchas, não dá pra ver onde tá branco. E ela fica tão perfeita que as pessoas aqui em casa não acreditam que eu tenho essa lareira de papelão. Todo mundo tem que vir encostar nela, mexer nela e olhar, porque eu deixei alguns defeitos, né? Por preguiça aí também, porque eu deixei. Mas tá vendo essas lateraisinhas, ó, tinha que passar um pouquinho de tinta ali e por baixo eu não pintei. Mas no final ninguém vai saber, é um segredo só nosso, tá bem? E olha aí, o nosso Natal acabou sendo um Natal lindo, com uma lareira linda do lado. O seu também pode. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu agradeço demais a sua presença, o seu carinho, o seu like, o seu apoio. E um beijo e até o próximo. Vídeo da lareira tem que ter dancinha, né? Pra dizer que eu tô rica de novo. Tô rica de lareira, tô rica. Rica.